Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou mostrar para você quais são as causas ocultas de um sentimento, de uma emoção ali que a pessoa possa estar se sentindo abandonada, rejeitada, ela pode estar tendo medo de se sentir rejeitada. E muitos terapeutas às vezes não conseguem atuar sobre um caso de uma pessoa que ela não sabe de onde vem, né? Às vezes ela não consegue lembrar de nenhuma situação difícil, ela não passou por uma experiência difícil a nível consciente, ela não lembra, ou simplesmente ela diz para o terapeuta: olha, eu sempre tive uma família muito boa, eu sempre tive meus pais presentes, eu não sei de onde vem esse sentimento de rejeição. Então hoje eu vou mostrar para você quais são as causas ocultas que podem estar atrapalhando essa pessoa e trazendo esse sentimento aí de rejeição, esse medo de ser rejeitado, de abandonado, tá? Mas antes de mais nada, curta aqui esse vídeo, comenta aqui no meu canal, começa a me seguir para você receber esses vídeos com prioridade no seu dia a dia para você assistir, porque às vezes você vai ver um vídeo que você está precisando naquele momento e também você aumenta aí as visualizações, ajudando mais pessoas a assistirem esses vídeos, tá bom? Então vamos para o medo de rejeição. Rodrigo, quais são as possíveis causas do medo da rejeição? A rejeição, quando você tem um paciente que tem esse medo, e isso pode trazer várias dificuldades para ele, né? Como por exemplo, nossa, a pessoa não consegue dizer um não para um outro, a pessoa não consegue se impor perante as pessoas, a pessoa não consegue se posicionar na vida, ela não consegue falar o que pensa, porque ela tem um medo de ser rejeitada, de ser deixada, de ser abandonada, ela não sai de perto das pessoas quando é criança, fica sempre próximo aos pais, quer dormir na cama com os pais. Tudo isso são alguns sinais clássicos de uma pessoa que tem medo de rejeição. Entra em relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos amorosos abusivos. Por quê? Para a pessoa é mais vantajoso estar mal acompanhado do que sozinho. Se eu estiver abandonado, o trauma é maior do que eu estar ali sentindo um mal-estar dentro de uma relação, dentro de um emprego. Então, por isso que muitas pessoas se submetem a estar numa relação abusiva, a estar numa situação mais abusiva, porque no fundo existe um trauma maior. Então a nossa mente subconsciente, ela sempre tenta nos proteger das situações que acontecem no nosso dia a dia. E às vezes eu estar numa dor menor para o meu subconsciente é muito mais vantajoso do que eu estar numa dor maior. E por isso que às vezes a pessoa não consegue mudar, ela não consegue entender porque ela tem uma emoção, porque ela tem um sentimento e ela não consegue mudar isso, trazendo um novo patamar, uma nova forma de vida, um novo degrau na sua vida pessoal, profissional e amorosa. Então é isso que nós, que atuamos com o método Sisbio, temos como prioridade, identificar as causas dos sinais e sintomas dos pacientes. Porém, existem alguns sinais e sintomas que são ocultos, que a gente não consegue saber numa terapia. Não importa a técnica que você faça, o paciente não vai lembrar, tá? E existem situações que nós podemos trabalhar para que possa ajudar essa pessoa a se desenvolver. Por exemplo, existem pessoas que se sentem rejeitadas, que têm medo de rejeição, de abandono, mas por quê? Quando os pais descobriram a gestação, o pai ou a mãe não sentia que era o momento ideal, porque não estava preparado financeiramente, porque o casal estava se separando. Pode ser que durante a gestação a mãe se sentia muito sozinha porque o marido só viajava, só trabalhava e não dava atenção para ela. Pode ser que durante a gestação o pai tenha se sentido isolado da família, porque ninguém o apoiava, ou foi abandonado realmente ali numa situação. Então, situações que acontecem muitas vezes na gestação, quando criança, às vezes o bebê ficou chorando à noite no berço e o pai e a mãe não vinham porque estava dormindo, a babá eletrônica não funcionou, demorou um pouquinho. Aquele momento, aquela situação que impacta o cérebro da criança, do bebê, ela já entra sem filtro na mente subconsciente. Porque de 0 a 7 anos de idade, a nossa mente
ela funciona numa frequência muito baixa. Ela não tem tanto estado de consciência. Por isso que uma criança, se você falar para ela do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, ela vai acreditar fielmente, está tudo certo. Porque ela está numa fase de imaginação, de criação e imaginação. São estados de frequência mais baixos. O estado de consciência, estar consciente, exige uma onda cerebral um pouco mais alta. Isso vai acontecer após os 7 anos. 7, 12 anos para frente. Então, tudo o que acontece na família de gestação a 7 anos de idade pode ficar gravado na mente subconsciente dessa criança. E às vezes isso vai ser como a base, né, de uma casa, a fundação de uma casa. Ninguém vê a fundação. Né? Você vê a fundação na sua casa? Provavelmente você não vê. Na maioria das casas você não vê a fundação. Mas ela está lá sustentando a casa. Então, às vezes, aquele conflito, aquela situação que aconteceu lá atrás, está lá no subconsciente operando, mandando sempre aquela mensagem. Não fique sozinho, você vai ser abandonado, você vai ser deixado. Então, a gente precisa entender todo um contexto desse sentimento de rejeição, desse sentimento de abandono, para que a gente possa realizar uma ressignificação que realmente seja efetiva para essa pessoa. Para que esse paciente possa realmente compreender a origem do seu processo e mudar essa percepção, né, a nível subconsciente. Então, quando você atua sobre a raiz do problema, atuando sobre a raiz do problema, você pode ajudar este paciente, essa pessoa, a não se sentir mais abandonada e rejeitada. E tem mais. Existem influências também, principalmente de emoções, comportamentos, de situações geracionais. Vamos pensar como se fosse uma genética. Se sua avó tiver sido abandonada, se sua mãe, se sua tia, se seu avô viveu uma situação de rejeição, você também pode se sentir assim. E a gente observa muito isso, por exemplo, em crianças adotivas, em filhos adotivos, que às vezes têm comportamentos dos pais biológicos, mesmo sem conviver com eles. Eles são criados por pais que têm um certo contexto de educação, porém, eles guardam resquícios subconscientes daquela família de base. Então, sim, nós sofremos essa influência. Hoje, a ciência tenta estudar este processo, a neurociência, mas a gente observa mais a nível comportamental. Quando você consegue entender essa história, trazer um novo sentido para o paciente, ele consegue melhorar essa emoção que vem do nada, trazendo esse preenchimento e não essa sensação de vazio. Então, uma das dicas que eu sempre dou para os terapeutas que estão começando ou que já atuam na área da terapia e trabalham um paciente com problema de rejeição, medo de rejeição, e não consegue identificar uma situação, é fazer um estudo, é fazer uma pesquisa ali um pouco mais profunda no que ele puder sobre situações gestacionais e na pequena infância. Porque pode ser que esteja ali a situação que impactou esta pessoa, que impactou o seu paciente, trazendo essa conclusão que é o sentimento de rejeição e de abandono. E que faz com que a pessoa não consiga evoluir na sua vida pessoal, profissional, amorosa. E por isso que nós temos que ajudá-los a entender essas causas ocultas. Recapitulando para você, principalmente situações gestacionais, situações de início de gestação, onde às vezes o pai e a mãe não conseguiram ou não sentiram que era o momento ideal daquele filho vir ao mundo. Existem possibilidades também de gestações gemelares. Então, eram gêmeos com 2, 3, 4 semanas de gestação. Às vezes a mulher nem descobriu que estava grávida ainda. Um dos fetos são absorvidos ou elimina num pequeno sangramento e vem só uma gestação. Talvez a mãe nunca vai saber que ela teve gêmeos.
mas essa criança pode carregar uma memória inconsciente de um abandono, de um irmão que partiu, de uma separação brusca. Tudo isso a gente consegue identificar com o método Sysbill, né, e ajudar aí os nossos pacientes. E é isso que a gente vai fazer, trazer à consciência essa causa que está oculta. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário. Aproveita, compartilha, que você vai ajudar mais pessoas a entenderem as causas, aquilo está causando ali esse sentimento de rejeição. E aproveita para me seguir, para que você tenha acesso a mais conteúdos como esse. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.